Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 2 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beata Margarida de Lorena. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de todos os fiéis defuntos, na qual a Igreja, Mãe piedosa, depois da sua solicitude em celebrar com os devidos louvores todos os seus filhos que se alegram no céu, quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam marcados com o sinal da fé e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos desde o princípio do mundo cuja fé só Deus conhece, a fim de que, purificados de toda a mancha do pecado, sejam associados aos cidadãos celestes, para poderem gozar da visão da felicidade eterna. Comemoração de São Vitorino, bispo de Poetóvio, na Panônia, hoje Ptupo, na Eslovênia, que redigiu muitos escritos para explicar os livros da Sagrada Escritura e foi coroado com o martírio na perseguição do imperador Diocleciano. Morte no ano 303. Em Trieste, na Ístria, atualmente na Itália, São Justo, mártir. Morte no século IV. Em Sebaste, na Armênia, hoje Sivas, na Turquia, os santos Cartério, Estiríaco, Tobias, Eudóxio, Agape e companheiros, mártires, que, sendo soldados no tempo do imperador Licínio, segundo a tradição, foram lançados às chamas por perseverarem na fé de Cristo. Morte no ano 320. Na antiga Pérsia, os santos Acindino, Pegásio, Aftônio, Eupedíforo, Anempodisto e numerosos companheiros, mártires, que, segundo a tradição, padeceram no tempo do rei Sapor II. Morte no século IV. Em Vienne, cidade da Gália Leonense, hoje na França, São Donino, bispo, que se dedicou à obra da redenção dos cativos. Morte no ano 538. Comemoração de São Marciano, eremita, que, nascido em Ciro, se retirou para o deserto na Calcedônia, na atual Turquia, onde vivia num estreitíssimo casebre, não se alimentando senão à tarde com uma pequena quantidade de pão e água, mas antepondo ao jejum o amor fraterno. Morte no século IV. No mosteiro de Agaune,
entre os Helvécios, hoje Saint Maurice em Valais, na Suíça, Santo Ambrósio, abade, que, tendo sido superior do mosteiro de Le Barbe, perto de Lyon, foi transferido para esta sede em virtude da sua insigne observância religiosa, onde estabeleceu a prática da Laus Perennis, de modo que houvesse sempre monges cantando no coro os louvores de Deus. Morte no ano 520. Junto a uma fonte situada em Olivel, localidade do país de Gales, Santa Winfreda, virgem, que é venerada como monja insigne. Morte no século VII. Em Vienne, cidade da Borgonha, na odierna França, São Jorge, bispo. Morte no ano 670. No mosteiro de Claraval, também na Borgonha, o sepultamento de São Malaquias, bispo de Down e Connor, na Irlanda, que renovou a vida da sua igreja e, neste mosteiro, quando se dirigia a Roma, entregou o seu espírito ao Senhor na presença do abade São Bernardo. Morte no ano 1148. Em Andover, no condado de Hampshire, na Inglaterra, o beato João Bode, mártir, que, sendo mestre-escola, por não aceitar a autoridade da rainha Isabel I em assuntos espirituais, foi enforcado e esquartejado. Morte no ano 1583. Em Casale, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Pio de São Luís, Luís Campidelli, religioso da Congregação da Paixão, que, ainda jovem, tendo sido vítima de uma grave enfermidade, se conformou plenamente com a vontade divina. Morte no ano 1889. Bem-aventurada Margarida de Lorena. Viúva, religiosa da Segunda Ordem, de 1463 a 1521. Aprovou seu culto Bento XV no dia 20 de março de 1921. Margarida nasceu no castelo de Valdemont, próximo de Nancy, em 1463. Era filha de Yolanda de Anjou, descendente de São Luís IX de França, e de Henrique de Valdemont, duque da Lorena. Ela passou sua infância em Nancy. Jovem órfã, ela foi confiada ao seu avô materno, Renato de Anjou, rei de Provença, que procurou dar a ela uma boa educação católica. Quando tinha 10 anos, durante um passeio no bosque, Margarida se escondeu com algumas amigas, causando apreensão entre as pessoas do séquito. Encontrada antes do anoitecer, confessou que tinha querido se dar a vida eremítica. As pessoas do seu convívio não ficaram surpresas, pois sabiam que o avô fazia com que a menina lesse a vida dos padres do deserto e a legende Doré. Por ocasião da morte do rei Renato, ela voltou para Lorena e casou-se, em 1488, com Renato, duque de Alençon, filho de um companheiro de Santa Joana d'Arc nas lutas contra os ingleses. O casamento não foi fácil, porque os desastres da Guerra dos 100 Anos angustiavam o pequeno ducado. Margarida seguia os conselhos e o exemplo de sua cunhada Filipa de Gueldre, duquesa da Lorena e rainha da Sicília, que também ingressou nas Clarissas. Margarida ficou viúva em 1492, após 4 anos de casamento. Passou então a se dedicar à educação de seus 3 filhos, a Carlos, Francisca e Ana, e à administração de sua casa, sem negligenciar a oração e as obras de penitência. Os parentes tinham querido subtrair as crianças de sua tutela, mas ela soube educá-las tão bem, que se tornaram admiráveis jovens de sangue real e fizeram ótimos casamentos. Ela governou com sabedoria o ducado de Alençon. Fundou vários conventos e instituições de caridade, em particular o Mosteiro de Clarissas de Alençon, a partir do Mosteiro da Ave Maria de Paris, depois o de Argentan. Depois de 22 anos de viuvez, de escrupulosa abnegação à família e ao ducado, Margarida, livre do cuidado dos filhos, dividiu seus bens em 3 partes, uma destinada aos pobres, outra à igreja e a terceira ao seu próprio sustento. Depois se retirou no castelo de Essay, que se transformou num verdadeiro mosteiro, e permaneceu em estreito contato com as Clarissas de Alençon. O bispo da diocese precisou aconselhar a duquesa Margarida a moderar seu próprio zelo ascético, que a levava a permanecer quase a noite toda em oração, a usar cilícios, a jejuar longamente, para provar, como ela mesma dizia, algo da paixão de Jesus. Cedendo às exortações do prelado,
Margarida aceitou mudar o método, passou a cuidar das chagas dos doentes, no ambulatório aberto por ela em Mortagne. Antes de se tornar Clarice em Argenta, Margarida enriqueceu igrejas e mosteiros com bordados de mérito incalculável feitos por ela com todo carinho, o famoso ponto de Alençon, uma arte das mais sutis, e que lhe dão direito a ser considerada legítima ascendente das nossas modernas rendeiras. O apadrinhamento histórico desta famosa renda cabe à duquesa Margarida. Esta antepassada de Henrique IV, nora do gentil duque, que foi o companheiro de armas de Santa Joana d'Arc, não se limitou a administrar o ducado durante 20 anos, com tal sensatez e condescendência que lhe deram o nome de Mãe de toda a caridade, ela praticou e incentivou esta arte que perdura até nossos dias. Finalmente, a vocação religiosa de Margarida pode ser coroada de um modo completo e ainda mais austero, quando ela ingressou nas Clarissas Pobres de Argenta, aceitando a duríssima vida das filhas de Santa Clara, que hoje a honram como uma de suas beatas. Ela professou do mosteiro de Argenta no dia 11 de outubro de 1520, nas mãos do bispo de Sés, na presença do irmão Gabriel Maria, comissário-geral dos menores da observância, enquanto que sua cunhada, Filipa de Gueldre, entrava nas Clarissas de Pont-à-Mousson. Ela deu exemplo da mais generosa observância da regra, dotou o mosteiro de estatutos particulares aprovados pelo Papa Leão X, e ele autorizou Margarida a agregar ao mosteiro casas de religiosas da Ordem Terceira Regular que ajudariam as religiosas reclusas. Margarida faleceu como verdadeira Clarissa no dia 2 de novembro de 1521, com a reputação de santidade. Sobre seu peito foi encontrada uma cruz de ferro, com 3 pontas que penetravam na carne da duquesa de Alençon, neta preferida do rei Renato de Anjou. Muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. O Papa Bento XV a beatificou em 20 de março de 1921. Margarida de Lorena. Rogai por nós.